O Ribeirão Debate está de volta e o assunto hoje é saúde mental. Estamos nesse momento aqui no último bloco tratando da questão da dependência química, sobretudo a dependência ao crack. Eu perguntaria agora ao Erickson e à Thaís, né, que são médico e psicóloga, qual é a diferença do crack básica em relação às demais drogas, já que se vê que o crack é muito mais grave, o consumo dele do que as demais drogas. Então conta para nós, do ponto de vista médico, do ponto de vista da ciência, que gravidade é essa? A questão do crack, o crack, em princípio, a substância que está dentro do crack é a cocaína. É a cocaína. É a mesma cocaína. Acontece que, como está na forma da pedra, ela tem que ser ingerida fumada. Sendo fumada, ela entra nos pulmões e, através dos pulmões, ela alcança muito rapidamente o cérebro. Então, a grande diferença está na velocidade com que chega no cérebro. Ela chega muito rapidamente ao cérebro e também vai chega embora também, muito rápido, não é isso? Isso também. Além de chegar muito rápido ao cérebro, ela também chega em quantidades maiores do que seria se fosse apenas aspirada. Isso não quer dizer que se aspirada é melhor, continua sendo ruim, mas na comparação ainda é pior ainda quando ela é fumada na forma de pedra. Quer dizer, aquilo que já era ruim ficou pior. Ficou pior. Né? E com o oxi é pior ainda. É pior principalmente por conta do tipo dos elementos químicos que vão junto, que estão ali na composição, né, do óxido, da pedra óxido. Thaís, o que leva uma pessoa a entrar nas drogas? É interessante, né, assim, o histórico do crack no Brasil. Então ele chegou nessa pasta que foi de cocaína, né, que virou as pedras de crack há 20 anos, né, veio da Bolívia e aí, assim, a diferença é essa, né, fumando, o prazer é muito maior, mas também é mais rápido, o que aumenta a compulsividade, a pessoa vai querer fumar mais. E aumenta a procura. Isso, a procura. Mas, assim, o que foi até perverso no Brasil é que, assim, nos Estados Unidos, o usuário de crack eram pessoas mais velhas, né, que já tinham passado por todas as drogas, né, e aí foi experimentar o crack. No Brasil, não. Quando chegou em São Paulo, assim, os traficantes falaram, o que a gente vai fazer, né, para introduzir com os jovens. Então, o jovem que ia comprar maconha, né, que fumava eventualmente, os traficantes davam, né, uma pedra de crack, um brinde. E aí que tornou esse vício, né? Aí ele sentiu aquele prazer imenso, mais rápido, muito, né, melhor que a maconha, enfim, que a cocaína, que demora, né, aspirada mais para fazer efeito. E foi criando aí, assim, essa perversidade que a gente diz, né? Os jovens foram querendo mais, né? Então, só que não é uma epidemia o crack, né? Assim, tem mais acesso devido a isso, né? Assim, a esse, porém, a droga pior aí é a lícita, né, que é o álcool. Então, assim, ainda na sociedade, as pessoas são estimuladas a beberem cada vez mais cedo, né, o que causam danos também. E depois vão associando a outras drogas. E aí cria, né, a tolerância, você vai partindo para outras drogas mais fortes, né? Sim. Embora, talvez valha a pena a gente comentar que quando vamos olhar os números, assim, tipo assim, um levantamento no Brasil, a visão geral que a gente tem é de que não variou muito, né, o número total de dependentes. Mas nós temos um fenômeno dentro disso, né? Hoje, o ano passado, ano retrasado, eu estive em Natal, Rio Grande do Norte, e uma colega lá estava me contando que já encontrava o crack nas comunidades de pescadores, comunidades absolutamente isoladas, sem estradas, sem contato nenhum com o resto do mundo, sem nenhuma urbanização. E, no entanto, lá já estava o crack lá. Né? Agora, a mesma história eu vi há poucos dias em Cuiabá, no interiorzão do Mato Grosso, né? Uma colega médica que veio de Goitanã, se não me engano, que é uma cidadezinha bem no norte do Mato Grosso, 800 quilômetros de Cuiabá, relatando lá o tamanho do problema relacionado ao consumo de crack lá. Então, assim, acho que muitas vezes, pela natureza dos nossos estudos, eu sou um que hoje faço essa autocrítica. Eu acho que muitos dos levantamentos, como os levantamentos do Sebride, da Escola Paulista, por conta até da metodologia como é empregado, não capta um pouco essa variação. Por que não capta? Porque mesmo os estudos, é um problema metodológico de pesquisa.
Esses estudos, eles são muito bem desenhados para pegar efeitos que acontecem na população geral, não em setores específicos da população. Se você for procurar em alguns setores, você falou bem, usuários de maconha que migraram para o crack. Isso realmente tem acontecido. Então, se nós fôssemos procurar nessa população, nós veríamos um número crescente e ascendente. Aí nós veríamos uma epidemia, não da população geral, mas de uma subpopulação brasileira. E aí, o que acontece com as famílias e com os profissionais de saúde? Nós vemos também uma espécie de epidemia, entre aspas, batendo na porta dos serviços, porque nós temos cada vez mais pacientes graves e com complicações. É a paciente que ela viu com uma úlcera de perna, é um outro paciente com HIV, é um outro paciente com tuberculose. Então, esses pacientes dependentes graves, com complicações médicas graves, psiquiátricas ou gerais, eles vão bater na porta do serviço. E impactam o sistema de saúde drasticamente. E dão essa impressão para nós de gravidade de urgência. Nós temos, nesse aspecto, nós temos sim uma epidemia, entre aspas, não se trata de uma epidemia nacional. Do ponto de vista médico, né? Do ponto de vista puramente sanitário. Médico, sanitário, mas é uma epidemia no sentido de pressão maior sobre os serviços. Isso agora, não há uma como coisa negar. que eu observo, assim, a gente fala que a prevenção é o melhor remédio, que é preciso investir pesadamente na prevenção, mas me parece que eu tenho observado e tenho discutido com as pessoas que trabalham com a área de saúde, que é uma área que você sabe que eu me dedico há um tempo, as famílias estão tanto desestruturadas. Outro dia alguém me disse assim, as famílias terceirizaram os filhos, né? O filho pode tudo desde criança, ele decide onde vai, o que fazer, o que comer, que filme que ele vai ver, que joguinho ele vai jogar. Isso tudo começa a levar a pessoas que não têm limites, né? E é preciso, o ser humano, o presidente dos Estados Unidos, que é o mais poderoso do mundo, tem limites. O Papa tem limites. Por que é que os nossos filhos não têm limites, né? Então esse é um problema que pode estar levando a um consumo maior de droga. E o outro lado do problema, quando você fala que nós temos dificuldades enormes para tratar o dependente químico, nós temos dificuldade ainda maior para atender as famílias desses dependentes que sofrem tanto ou mais que eles muitas vezes, né? Então acho que esses dois aspectos nós precisamos abordar aqui. Agora eu acho grande assim a facilidade de se encontrar a droga, tanto é que elas estão nas escolas. O meu filho conheceu na escola, ele entrou, eu falo ainda ginásio, né? Ele saiu do primário, conheceu a maconha no ginásio, então bem novinho, né? Com 11 anos. Então eu acho que essa fácil oferta, né? Eles passam na porta da casa da gente oferecendo. Então isso dificulta muito para a gente estar trabalhando também com os nossos filhos. Eu já fui, inclusive um advogado me falou que a culpa é dos pais, que nós não fomos bons agricultores, que quando nós plantamos nossas plantinhas e elas começaram a entortar, nós não estaqueamos elas. Mas a culpa não é nossa. Isso foi horrível quando ele me falou isso, eu me senti muito mal. Nós temos que observar o seguinte, as famílias sofrem e sofrem muitíssimo com a presença de um membro da sua família adoecido pela droga. Só isso já desestrutura uma família. Então, mais do que uma família desestruturada que leva a droga leva a desestruturação da família. Se não existia, passa a existir. Exatamente. Então, assim, esse suporte para as famílias que estão vivendo a experiência de ter alguém doente pela droga, é fundamental, né? Ele é fundamental. Nós estamos buscando implementar isso cada vez mais na nossa estrutura de serviços e é isso que nós observamos, que quando a gente inclui a abordagem da família, isso tem um impacto positivo para o tratamento de todo mundo. É um trabalho feito ao mesmo tempo, né, com o paciente e com a família, né? Com o entorno do paciente, sim, né? E com a sociedade. Porque já que ele não vai ser excluído, ele vai ficar incluído na família, então como que essa família vai acolher, entender? Então é preciso... Tem que dar uma orientação para a família e um apoio, né? Eu queria levantar duas questões aqui ainda para a gente caminhar um pouco mais. Primeiro, eu tenho um dado aqui que vai ao encontro do que a Marisa falou. O juiz da infância e juventude recebe 10 casos de apreensão de menores em média por dia. Isso são mais de 3.500 por ano. Desses, 80% são crianças e jovens traficando drogas.
Portanto, o jovem não pode trabalhar, porque a lei proíbe, ele não tem período integral na escola, que seria o desejável, uma coisa que deveria ser implementada, ele não tem lazer, cultura e esporte em tempo adequado, em condições adequadas, para que ele se divirta, para que ele gaste as energias com outras coisas, ele acaba indo para as drogas. Então, esse é um assunto que eu queria falar, e queria falar também, que a gente fizesse um comentário breve, sobre a questão da internação compulsória de dependente químico. Então são dois pontos aqui que eu coloco na... Posso só fazer um levantamento? Nesse levantamento dos usuários de crack, estão incluídos os que estão internados em clínicas particulares? Boa pergunta. Muitas vezes as pesquisas não conseguem incluir essas pessoas. Isso altera também o resultado das pesquisas. E são muitas, né? Sim, com certeza. Então essa questão do tráfico de droga, esse dado mostra que o tráfico realmente aumentou, vem aumentando, e os garotos e as garotas estão sendo utilizados pelos traficantes para o tráfico. Sobre essa questão, eu queria enfatizar que é isso também que a gente vê, né? Nós precisamos muitíssimo de uma política para a juventude, para o jovem. E isso é algo que precisa ser articulado de uma maneira bem consistente. Na maioria das vezes, quando a gente vê as iniciativas acontecerem, elas são mais iniciativas assim um pouco meio cheias de boa vontade, cheias de boas ideias, boas intenções, mas às vezes falta substância técnica. Quando se fala, vamos fazer alguma coisa para os jovens, a primeira coisa é fazer assim, vamos abrir uma quadra de futebol. E justamente é ali na quadra de futebol que junta os traficantes, não é? Então, assim, abrir quadras é muito bom, não é nada de ruim, mas não é tudo que a gente precisa como política para o jovem. Falta política pública adequada para o jovem. Para o jovem. Uma política pública vai delinear tudo de que tem que ser educação feito. integral, que apoio 100%. Fundamental. Todas as experiências no exterior que mostram sucesso na área de prevenção, elas mostram isso, né? São atividades estruturadas e que incentivem a participação e a organização dos jovens, entre eles mesmos, que deem a eles capacidade de exercitar sua autonomia, sua criatividade em ambientes saudáveis, mas também com bastante apoio às famílias também. Eu acho que, só para a gente terminar essa coisa, passar para a internação compulsória, porque são perguntas que chegam aqui, eu quero levantar. É essa questão do ensino integral. Eu não consigo entender, nenhum país se desenvolveu sem fazer uma revolução na educação. E nós ainda não fizemos a revolução qualitativa. E me parece que ela passa por ensino público e privado, em colaboração integral, né? Acho que essa é uma questão de política pública necessária. Queria falar, aí principalmente para o Erickson e para a Thaís, rapidamente a gente falar da internação compulsória. Ela é necessária e, pelo menos em alguns casos? A legislação prevê isso, não é? Então, assim, nós temos sim situações onde é necessário. Tanto é necessário que está previsto na legislação, né? A questão que nós temos grave é como se executa isso. O problema não é se precisa ou se não precisa. A gente sabe que precisa. Sim. Há situações extremas que exigem intervenção de força e nessas situações o caminho legal é a internação compulsória. Está regulada em lei, ela basta ser aplicada. Mas onde? Agora, onde? E as condições também de controle disso. Porque o problema maior é num ambiente onde não há segurança de proteção de direitos, você ter abusos. Então, na vigência, por exemplo, de um mercado negro de oferta de internações, onde está o poder público protegendo o cidadão e a família do abuso? Então, assim, havendo situações onde você possa garantir os direitos do cidadão com proteção contra abusos, a internação compulsória não é um problema, é uma solução. Uma solução. Mas se não existe